Eu não sei se vai funcionar, mas eu estou voltando aqui para agradecer o Celso. Espero que um dia o Zuckerberg me dê mais tempo para eu fazer live. Só que eu queria registrar que o Celso, como eu esperava, matou a pau. Queria deixar um abraço aqui para ele e acho que a gente vai ter que marcar uma outra conversa. Eu só não podia encerrar sem deixar meu abraço para ele e vou tentar contribuir com o movimento da maneira que ele falou, entendi direitinho. Aqui, ó. Volta. Pede para entrar, Celso. Pô, que droga. Vamos ver se ele pede para entrar. Que eu consegui duas vezes no mesmo dia aqui. Pô, disseram que era só apertar esse troço aqui, ó. Produção. E a minha assistente. Aí. Ó, tá vendo? Fala pra ele mandar uma mensagem. Hein? Fala pra ele mandar uma mensagem. Ainda vai ter. Ó, tá vendo? Não sou eu que tô com dificuldade só não. Fala pra ele mandar uma Hein? mensagem. Fala pra ele mandar uma mensagem. Pede pra entrar, Celso. Foi. Ficou a clássica corridinha da minha filha, mas eu não sou tão retardado assim, não. É que o bagulho ali não. O bagulho é doido mesmo. Mas eu queria que você falasse mais ainda sobre a questão da CUFA. Que se dane, que a gente vai continuar. Você não falou como é que foi agora vamos que se dane, vamos embora. Como é que foi a criação da CUFA, tá? E como é que as pessoas podem colaborar? Porque você assim, a gente parou lá atrás assim, você começou fazendo produção cultural de Aba 4, e um belo dia tinha uma CUFA aí na tua vida. Como é que deu esse clique? Tem a menor ideia, cara. Assim, na verdade, não sei, não tem clique, não. Na verdade, quer dizer, por característica, eu sou uma pessoa, eu estou sempre ligando os pontos. Então, assim, eu nunca estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Nada que eu faça é o suficiente. Não consigo ver um jogo na televisão sem pensar se aquela bola eu podia usar na Taça das Favelas. Não consigo ver uma novela sem pensar que aquela roupa eu posso usar para alguma outra coisa. Então, estou sempre olhando as coisas na minha vida, na praia, onde quer que seja, sempre com o olhar do que eu posso fazer com aquilo que eu estou assistindo. Tem gente que não, tem gente que se não precisa para poder ver televisão, vai dormir e é um abraço. Eu estou sempre pensando como é que eu posso impactar mais. E quando a gente cria a CUFA na verdade era uma decepção do movimento hip hop que eu tinha. Quer dizer, quando eu via, na verdade, os nossos artistas como falarem, às vezes o próprio Mano Brown falava assim, pô, vou ver minha mãe. Aí a imprensa dizia, olha, olha como é que eles amam. Então, assim, então era sempre a imprensa era tão baixa a expectativa delas em relação ao que a gente pode produzir, que, porra, qualquer coisa que a gente dizia virava um ato de genialidade. E eu falava, porra, bicho, não é possível. E o Bill dizia às vezes, pô, preciso fazer não sei o quê. Aí ele dizia, olha como é que eles falam, como é que eles têm um jeito deles. Quer dizer, a sociedade sempre se mostrou desse jeito. E eu achava aquilo absurdo, porque, como assim? Falavam da gente, ainda falam, como se a gente fosse de um outro lugar. E a gente acaba sendo de outro lugar mesmo. O que eu acho que a gente precisa é entendermos que somos diferentes, reconhecermos que somos de outro lugar e fazer desse lugar um lugar
diferenciado e com as vantagens competitivas que a gente precisa produzir. Então, quando eu rompo com a CUFA, de certa maneira, eu não falei um rompo com o hip hop, não é nem um rompimento. Quando eu proponho ao hip hop que ele possa se manifestar de um outro jeito, não apenas com 4 elementos, grafite, break, DJ, MC, eu dizer, gente, o hip hop não é isso. O hip hop, na verdade, é um sentimento. Qualquer coisa que a gente faça na vida, se esse sentimento estiver sendo levado por nós, isso é o sentimento do hip hop. Isso, que nada, não sei o que. Falei, tá bom. E aí, onde eu saio, onde eu abandono o movimento hip hop, faço uma ruptura, trago algumas bandas que queriam vir junto comigo, e a gente começa, então, e eu crio o movimento da CUFA, que nada mais era do que uma porrada de maluco e maluca se reunindo todo sábado para poder falar. Olha só, a gente vive num mundo de tanta patrulha que quando eu anunciei essa live, teve um cara que me mandou, não foi patrulha, fez um comentário. Por que é central única? Por que não é central geral? Por que fecha? Só existe uma. Por que é única? Não era para ser mais abrangente? Bobagem, né? Ou não? Não sei. As pessoas, elas opinam sobre o que elas não conhecem e às vezes têm razão naquilo que elas opinam. Só que esse Você entendeu nome o comentário? É como se essa central se apropriasse do movimento da favela em vez de estar aberto a outras manifestações. a primeira coisa que eu acho é que assim, a gente não vai estar aberto também muito, nunca, porque a união é utopia. As pessoas se juntam às outras por necessidade ou por conveniência. E se separam muitas vezes pelas mesmas razões. Houve uma tentativa de união Afro-Reg, CUFA, acho que era o Observatório da Favela, mais o povo lá do Vidigal, como é que chamava? Nós do Morro? Nós do Morro, mas aí não deu match. Não deu. Acho que a gente ficou junto o tempo que a gente conseguiu, porque são tantas agendas, são tantos problemas para poder resolver, são tantas buchas, são tantos interesses genuínos que às vezes a gente fica juntos em alguns momentos e as agendas não batem mais. Fizemos projetos em presídios, fizemos projetos em favelas durante 2 anos, e que era a Favela 4. E chegou um momento também que todo mundo com um monte de agenda, todo mundo cresceu muito também e não dava mais. A CUFA foi trabalhar no país inteiro. Hoje a CUFA está em Nova York, quer dizer, fazendo trabalho fechamos um contrato hoje com a Disney. Fechamos hoje um contrato com a Disney em 17 países, onde a CUFA está presente. Então, assim, Bom, a gente vai ser... fez palestra na ONU, né? Sim, não só fizemos palestra, como a gente também hoje faz parte de 3 cadeiras da ONU, que é Habitação, Afrodescendência e Juventude. Então, a CUFA virou uma coisa de gente grande. Então, como é que a gente não tinha nem estrutura para poder organizar esse negócio? Porque a gente era um blefe, a gente era um monte de maluco se organizando para poder fazer a revolução. E a revolução que eu achava que a gente fosse capaz de fazer era tacar fogo em ônibus, no máximo. Fazer a revolução de verdade, que revolução é essa? Sequer eu tinha lido livros sobre revolução. Então, eu nunca acreditei em revolução nenhuma. E acho que estar junto... As pessoas se juntam por conveniência, seja na política, etc. Então, eu acho, inclusive, que os presos precisam brigar mais. Eles brigam muito pouco. Só que eles precisam brigar por algo que existe. A gente briga normalmente para ver quem é que não vai. E aí não vai ninguém. Então, a gente precisa fazer um grande esforço para que uma quantidade expressiva vá. E depois daí a gente briga, porque o homem branco também briga. Ele briga ideologicamente, com partidos, e muitas vezes a gente proíbe os pretos de pensarem e serem... mas são desunidos. Qual é o problema? O branco também não é desunido? Não tem partido político de esquerda, de direita, de centro-esquerda, de direita, e não são todos brancos que controlam esses partidos? Que união é essa? Então, não dá o direito dos pretos serem também brigar entre si, não existe. Então a CUFA ela se desenvolve com esse olhar, com esse movimento, com essa lógica, vai tocando as suas ações, suas operações. E hoje a gente está aí fazendo um monte de coisa, num monte de lugares, num monte de... E isso é que dá uma listada aí dos projetos da CUFA, antes de a gente chegar na questão da pandemia. Quais são os projetos que estão rodando? Taça da Favela... Você acabou com o Rutus, cara. Até hoje eu não te perdoo por isso. Mas vamos lá. O que a CUFA está tocando?
Eu não tenho muita consciência do que eu estou colocando, porque a gente é independente. Então, a gente está hoje em 5 mil favelas no Brasil e, e, e ela é muito independente. Então, as agendas são diferentes. Então, não tem nem mais o controle de tudo que a gente está fazendo nos mais respectivos lugares e cidades. Então, mas existe, mas os grandes eventos nacionais, um é a Taça das Favelas, que virou um evento nacional, que a gente começa no Rio, depois vai para São Paulo, e está no país inteiro. Estou vendo em 20 estados, a gente vai fazer agora, nesse momento. Vou ter que interromper, tá uma porrada de gente reclamando. Volta com o Rutus, cara. Pô. Não, é que na verdade o TUS estava muito à frente do seu tempo. Então, eu fiz o TUS durante 10 anos. Eu tinha prometido. Não, a pessoa não sabe, o Rutus para mim era o grande encontro. Era meio hip hop, mas era o grande encontro da música negra no Brasil, não era não? Quer dizer, na verdade, quando eu falo de movimento hip hop, de Rutus, é negro. Quando eu falo de favela, é preto. 87% que vive em favela são pretos. Então, assim, eu descobri que tinha funk evangélico, né? Rap, né? É rap evangélico. E a gente tinha. Então foi um evento realmente que a gente está falando de um evento que começou há 20 anos atrás. Né? Então, assim, a gente está falando de. E é com aquela qualidade que a gente está falando de 20 anos atrás. Então, assim, o TUS e a própria CUFA estavam à frente do seu tempo. É impossível alguém conseguir fazer um TUS hoje, mesmo depois de 20 anos. Uma tem que ter muita articulação política para poder fazer, porque é igual a pandemia em relação à CUFA. É bacana a gente entregar as cestas. Mas o problema não está na cesta que você entrega, mas na quantidade de pessoas que precisa que você não consegue entregar. A bucha está aí. A bucha está aí. É bacana quando o Mano Brown, o MVB, o Negrali, será mais quem, sobe no palco para poder receber um prêmio que eles mereceram. Difícil é você convencer a tantos outros que mereceram ou não, mas que acham que mereciam mais, que eles mereciam perder. Você não consegue. Você não consegue fazer isso. Então, o TUS era uma fábrica de amigos e também era uma fábrica de desafetos. Como é qualquer pessoa que tem poder. Eu tenho poder? Óbvio que tenho. Um cara que tem uma barraca de camelô e tem 2 funcionários, ele tem poder. Poder sobre 2 pessoas. O poder ele é igual em qualquer lugar. Ele pode ser maior quando você compara quantos funcionários tem a Ford e quantos funcionários tem o camelô. Mas o poder é o mesmo. Ele tem a responsabilidade de definir as regras daquele lugar. E eu, quando eu emprego, ou quando eu faço um prêmio, ou quando eu faço Taça das Favelas, quando você monta uma gravadora, quando eu montei, em que eu tinha o Racionais MCs e que todo mundo queria ser rapper, você vira um frustrador de sonhos, pô. Tu frustra muito mais do que você realiza. É o que você é, pô. Então só vão lembrar de você do Neymar que você descobriu. Uhum. Mas não vão lembrar. Mas todos os outros que queriam ser jogador, que bateu na tua porta e você disse não, que você não tinha interesse, são pessoas frustradas com você porque você roubou o sonho delas. Então, quanto mais. Então, eu acho que, inclusive, hoje eu tenho muito. Hoje eu não tenho inimigos, mas assim, eu tenho muitos desafetos hoje, porque você consegue medir o poder de um homem pela quantidade de inimigos que ele tem. Quanto mais coisas você tem, quanto mais empresa você tem, quanto mais negócios você tem, mais você interfere no sonho de outras pessoas. Uhum. Então, assim, a CUFA também é um pouco isso. Você entrar numa favela em que a favela queria. Quem quer ser CUFA ali? O traficante quer ser CUFA, ele não pode ser. O cara da associação de moradores quer ser CUFA e eu não permito que ele seja porque eu quero ser parte da associação, mas não quero ser a associação que é um espaço de disputa e de tensão. E o cara fica frustrado. Por que não? Eu quero, eu desejo isso. Então, assim, a vida de quem tem poder, e todo mundo tem poder, micro, macro, é sempre uma vida de muita tensão, de muita disputa, e você negociar com isso o tempo todo é muito difícil. Mas para mim isso acaba sendo uma diversão, seja na prefeitura Camelô, hoje sendo presidente de um grupo de vários negócios. Hoje a gente tem 357 agências de viagens, numa única empresa que eu faço trabalho. Fala aí da Holding Favela. Já que abriu agora, eu vou voltar aos assuntos que eu não pude falar. O que é a Holding Favela? Você virou empresário, você agora é... Não, eu continuo camelô, assim, eu sou camelô no outro estágio, assim, eu sou empresário de baixa renda.
empresário carente, vamos dizer. Mas vive ganhando prêmio de empresário do ano e tal, você vai acabar presidente da Tirjan. Arroz nada mais é do que o que eu sempre quis. Eu sempre quis ser rico. E sempre fui criticado por querer ser rico. Quando eu fiz uma época o Prêmio TUS, que é o movimento hip hop, quer dizer, eu botei mercado. Coloquei, esse ano vai ser mercado. Vamos falar de dinheiro. O movimento hip hop começou a sofrer. Sofria. Não, mas mercado não, não vai. Quer dizer, os pretos falam de dinheiro. O movimento hip hop falar de dinheiro é muita dor, porque a gente foi acostumado, a gente foi educado para ser fudido, para ser duro. Se um preto compra um carro, ele acha que está humilhando o outro preto. Irmão, eu pedi esmola. Eu nunca pedi um abraço para ninguém. Eu pedia dinheiro. Quem não me desse dinheiro, eu ficava puto. Se não me engano, aliás, foi assim, entre as várias, digamos assim, insights, vou ter que usar essa palavra, que eu tive na nossa relação, foi que, se não me engano, nesse ano, o prêmio era um carrinho de supermercado. Né? Aí eu falei, a sacação é essa, não é enfrentar o sistema, é entrar no sistema, é ser consumidor, é crescer na vida, não é? É por aí? Total. O movimento hip hop, porra, xingava a Globo. E você foi o cara que abriu o movimento hip hop, botar campanha na televisão. Você se juntava até com as coisas que você tinha dúvida, porque você era importante, você foi importante, você marcou essa época. E não só. Isso é verdade, não reconhecer. Não, Hernani, olha só. Existem empresas, existem pessoas. Se determinadas pessoas não tiverem determinadas empresas em certos momentos, as coisas não vão acontecer. Você estava num lugar em que você tinha poder na mão. E você tinha um botão na mão. Você era o diretor de comunicação da maior empresa de comunicação. Você era o canhão. Você apertava o botão se você derrubar um presidente ou não. Estava na sua mão esse botão. E você tinha. E você não apenas botava a campanha na rua, você participava, você opinava, você ia nas ações curtia e se misturava. Então isso era importante. Só para concluir, é muito diferente você falar assim, para de falar de mim, cara. Pô, eu quero falar uma história, pô. Eu não tô falando de você, cara. Eu tô falando de um personagem que fez parte da nossa vida, da nossa história, e de uma história que muitas pessoas não sabiam. Mas o Celso é um cara que manda na Globo. Eu dizia isso na época. E ainda diz ainda, mas assim, nós mandamos na Globo. Que é uma força de expressão. Mas nada mais era, na verdade, do que ter conseguido convencer um cara, que o cara que mandava na Globo estava no mesmo evento que eles estavam. Lá no nossos eventos de hip hop, nossas loucuras. O tal cara estava ali. Então, na verdade, não era que eu mandava na Globo, é que você era um diretor que participava das ações em loco. Então, eu não precisava te convencer de nada. Você estava sendo convencido pela entrega que a gente fazia e pelo aquilo que você constatava. Então, isso é importante ser dito, porque isso marcou uma época, marcou uma geração, e muitas das coisas que acontecem hoje foi porque eu produzi. E muitas das coisas que eu produzi foi porque eu contei com a participação de pessoas... Vou cortar. Mas eu queria lembrar que, assim, eu vou puxar um outro assunto. Agora que já estourou a boca do balão, para mim, uma das experiências, quer dizer, eu como repórter subia muita favela. Na época que repórter branco podia subir favela. Hoje, acho que nem repórter preto consegue subir. É um rolo do cacete. A gente foi para... Conseguir subir, consegue. Descer que vai ser bravo. Descer é mais difícil. Para ver que eu sou do ramo. Primeira vez que eu fui com você a CDD, só quem é do ramo sabe que CDD é Cidade de Deus. Aí você queria me mostrar uma... Bom, primeiro foi uma coisa chocante, que a gente passou por uma região onde é que tinha uns moleques dentro de nos latões de água. O calor era tamanho, lembra disso? Os meninos ficavam dentro do latão de água para não derreter de calor. Aí você queria me mostrar um outro lado. Aí tinha uma pinguela, você marrento como sempre indo na frente, a gente olhou do outro lado, tinha um porco grande pra caramba. E o porco olhou feio assim pra gente, aí você olhou pra mim, falei, vamos. Aí você falou, lembra essa história?
melhor não. Aí depois a gente descobriu que o porco era porco de um traficante que usava o porco. Explica para quê? Ah, para comer os restos mortais. É outra realidade, cara. A gente aqui do asfalto fica achando que tem uma noção. Acho que o Falcão, ele foi importante, que tinha reunião lá na Globo, foi um marco na história da Globo, não é nem da CUF e tal. Aí o pessoal dizia, caramba, é uma outra realidade. Eu falei, não, desculpe, outra realidade somos nós. A realidade mesmo não está no asfalto, é ali que a chapa tá quente. Eu queria ainda aproveitar, porque outra coisa que eu aprendi com você num discurso muito interessante, eu tenho memória, quero ver se você se lembra, você dizendo qual é a visão diferente do tráfico do branco e do negro, aquela história que você conta, vou até te ajudar na tua memória. Você fala do casal na Kawasaki, chega de moto, bom, lembrou da história? Sim, na verdade, quer dizer, é muito mais visão, né? Aliás, antes de você terminar, tem um pessoal querendo perguntar aí, ó. Tem uma massa aí dizendo, pô, quero fazer uma pergunta. Pode fazer à vontade aí. Até o Zezé tá aí, ó. Eu acabei de... Não, o Zezé tá zoando pra caramba. O Zezé agora virou drogado. Agora ele se meteu na droga. A gente tá quase expulsando ele da CUFA, porque ele virou drogado, tá bravo. Mas que tipo de droga? É pinguço ou não? É que a gente não pode agora tirar ele da CUFA também, pô. Não é legal o cara virar um louco e a gente expulsar o cara. Mas aliás, é o seguinte, você não bebe, não fuma, você é caretão, né? Cara, eu nunca bebi. Aí também tem um pouco de uma coisa pessoal mesmo, né? A relação que eu tenho com a bebida me remete a muitas tragédias familiares. Então, assim, só o cheiro da bebida me traz muitas recordações. Então, não é nem que eu não aprecio o gosto da bebida. Era assim, o Mas a problema ideia... de pai e mãe cheio de bêbado batendo na sua mãe, não era isso? Então, eu passei a ter trauma de bebida porque ela me remete a muitas tragédias familiares e aí eu não bebo, graças a Deus meus filhos também não bebem. Mas eu saí da história do tráfico. Você explica bem a diferença da visão do asfalto? Na verdade, eu acho que essa relação de olhar se dá em todos os aspectos, né? Se dá em todos os aspectos. Quando você está de um lado do balcão, você pensa de um jeito. Quando você está do outro lado do balcão, você pensa de outro. Por exemplo, a favela, ela não formula lei. Ela apenas vota e torce para que os políticos façam as leis que interessam para ela. Mas qual é a lei que interessa para ela? E ninguém sabe. E aí, por exemplo, quando você tem aí uma lei que transforma o usuário em vítima, você vai ter a favela pensando de um jeito, o asfalto pensando de um outro jeito, mas vai sempre prevalecer o que o asfalto pensa. Eu vou dar um exemplo para você. Você imagina você chegando numa favela e aí, sei lá, com o carro importado, você, tua namorada, você engenheiro, nuclear, dono de uma bomba atômica, a tua mulher formada, todo mundo cheio de milhão, pega um carro, uma Mercedes e entra numa favela, para numa boca de fumo e quem atende você é um moleque que está perto da casa dele. Tem um barraco no fundo, o moleque está na porta da boca de fumo, o moleque não tem dente, não tem formação, não tem nada. A única coisa que ele aprendeu a fazer é vender maconha. E você vai lá comprar com ele. Você saiu da tua casa, invadiu a favela, foi na porta dele comprar maconha com ele. A polícia entra, faz uma batida, parou tudo, parou, ninguém se mexe. Esse menino de 15 anos de idade, 14 anos de idade, ele vai preso por ter cometido um crime hediondo. E esse casal, ele é solto porque ele era um usuário e, portanto, ele é vítima desse menino e eles vão para casa. Esse menino assina o artigo 12. E esses vão para casa porque foram, na verdade, seduzidos por esse facínora, bandido, marginal, traficante de alta periculosidade de 14 anos de idade.
Então você imagina se a favela fizesse as leis. A favela ia dizer o seguinte, olha só, ou não prende ninguém, ou solta todo mundo, porque se é para fazer a lei, esse casal que tem formação, que tem educação, que invadiu a favela, Tá ali. está aliciando uma criança. Então tem que ser preso, porque está na boca de fumo, tá associado ao tráfico, e com uma agravante, está aliciando menor de idade. Então, assim, na verdade, antes de vocês, que eu digo, das pessoas fazerem crítica sobre aquilo que não conhece, tenta se colocar no lugar do outro. Não vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque esse é um lugar desconhecido. Esse é um lugar desconhecido. E é por isso, Elange, que quando você pergunta, eu como branco, o que eu faço para ajudar os pretos? A primeira coisa é tirar isso da cabeça. Os pretos não precisam de ajuda. Quem precisa de ajuda são animais em extinção. Boa, boa. Mas só uma coisa, mas você entende? É que dá uma, claro que eu entendo. Dá uma indignação acima de qualquer Beleza. coisa, entendeu? O Tufson, você conhece bem também, está nos Transgressores. A camiseta dele era assim: você não precisa ser gay para ser contra a homofobia. Você não precisa ser negro para ser contra o racismo. Você não precisa ser... Então, assim, eu acho que, vamos dizer, as pessoas do bem ficam um pouco indóceis para querer ajudar, mas estou entendendo. Acho que é preciso fazer uma reflexão e sem monopólio. Porque o monopólio, a ideia do homem do asfaltista, branco ou não, rico ou não, de ter o monopólio do bem, acaba fazendo mal. Que o bem, as pessoas acham que é uma propriedade delas. Já entendi. Mas isso serve, na verdade, não é por Elange, não. E aí eu acho que os homens brancos, as pessoas brancas, elas são racistas ao extremo e não sabem, não percebem, porque não faz parte do mundo dela. E elas são. Então a primeira coisa que é preciso fazer é o seguinte: será que eu sou racista? Tenta descobrir isso, porque dizer que não é, só pode dizer quem não é, aqueles que já fizeram as reflexões. Eu te dei exemplo aqui agora de que eu mesmo fui preconceituoso quando eu saio de um lugar, vejo certas coisas, vou para a favela e vejo as mesmas coisas e repudio o que está aqui. Esse é um componente racista, territorial, que me induziram. Então eu tenho que assumir que eu tenho preconceito, sim. Eu tenho que assumir que quando eu vou no hospital e vejo uma pretinha de branco, para mim, ela é enfermeira mesmo. Mas por quê? Mas é racismo, não é racismo. Isso são os meus olhos que são culpados. E a culpa é deles por não ver preto bem sucedido. Na medida que os pretos estão pedindo conta na universidade, obviamente que a gente não está em escala na condição de médico. Então é natural. Então a gente precisa mudar esse quadro. E a gente muda esse quadro com a tua percepção, com os brancos entendendo. Eu sou racista assim, porque é tipo a pessoa que não tem problema contra preto. Pô, minhas filhas são lindas e loiras. E eu não tenho preconceito de cor. Desde que ela não chegue com preto dentro da minha casa. E aí que você vai descobrir se você tem preconceito ou não, porque o teu filho é o garanhão, mas se teu filho virar homossexual, aí você descobre que você tem um problema, e quando você dizer que você não tinha nada contra, que era o filho dos outros, pô. Então, na verdade, a gente tem preconceito sim. E aí eu acho que o momento mais adequado de você se debater em relação a isso é você reconhecer o teu preconceito e você dizer, ó, eu como branco sempre tive vantagem em relação aos meus amigos pretos. Aqueles amigos pretos que eu jogava futebol lá na comunidade que eu ia de vez em quando, eu tinha vantagem em relação a eles. Eles não iam ter os mesmos. Eventualmente alguém até podia ter chance. Mas isso é exceção. E quando você aponta a exceção, tu está definindo que existe regra. E a regra é que quando eu abro a boca, eu falo português, que é a tua língua. Eu não falo urubá, que é a minha língua. Nem sei falar urubá. Você não vai encontrar um preto desse país que conhece a sua árvore. É familiar. Da onde eles vieram. Da onde eles são. Que os brancos, vocês brancos, rasgaram tudo. Vocês brancos fuderam nossas vidas. E vocês brancos continuam reproduzindo isso das formas mais simpáticas possíveis e imagináveis. Vocês não suportam ver a gente em certos ambientes, porque vocês não... Por favor, você está falando isso genericamente, né? Vocês brancos. Ou está falando para mim? Quando eu falo nós pretos, e falo dos nossos defeitos, eu não estou falando só da Thaís, não.
Quando eu falo nós pretos precisamos resolver as nossas questões, nós pretos, e vocês brancos, você é um homem branco, você representa um segmento, você é visto como um homem branco. Eu sou visto como um homem preto. Se eu passar eu e você num campo de futebol, tu acha que vão jogar banana para quem? Ah, não, claro. Aí eu te Claro, pergunto, claro. se vão jogar para mim porque me identificam como preto. E aí, muitos dos brancos, amigos, dizem, mas peraí, mas bicho, só existe a raça humana. Pô, então peraí, então existe a raça humana preta. Porque não estão jogando banana para qualquer um, estão escolhendo para quem joga. Elange, o racismo, ele é tão foda que na favela é onde ele é mais trágico. É onde não tem a menor possibilidade de você confundir se tem um aspecto social, um aspecto racial. Todo mundo é fudido. E aí é onde o branquinho, lourinho, que também tem na favela, chama o pretinho de macaco. Mas daí é o macaco. Porque ele sabe que é vantagem, porque ele sabe que ele tem vantagem, ele sabe que ele sai da favela e vai para o asfalto, ele tem a cor do poder. As pessoas identificam ele como uma pessoa da sociedade, mesmo que seja pobre, mas preto ele não é. E o preto, mesmo rico, ele é preto. Ele não tem como fugir. O cara que é Não, olha só, eu estou entendendo, mas olha só. Isso te incomoda? Não, me incomoda pela seguinte... Primeiro, azar o meu me incomodar, porque eu não sou o oprimido. Mas assim, mas o que me incomoda é que eu acho que quando tem essa atitude do lugar da fala, vamos dizer por aqui, me joga para o lado do opressor. Eu sou branco, mas eu não sei, eu não me considero racista, talvez ele se manifesta, mas acho que até é uma falta de oportunidade do movimento negro tem, que, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que isso não acontece. Tu acha que não acontece? Ué, essas manifestações que você falou, na linha de frente estava cheio de branco. Agora, pela primeira vez. Porque o conteúdo isso isso não é um ganho? Óbvio que é. Então. A abolição contou com abolicionistas brancos. A luta por direitos civis não tem cor. Os brancos podem lutar também junto com os pretos. Mas os brancos não têm que lutar a favor dos pretos. Os brancos têm que lutar a favor do direito de todos. Elange, sabe quem é que está matando o índio? São os brancos, cara. É claro. Sabe quem é que faz política para poder foder os índios? São os brancos, pô. Então, aí eu te pergunto, você como branco e eu como preto, o que a gente faz? Porra nenhuma. A gente só lamenta. Então, nós não temos dignidade para poder resolver, para poder lutar contra isso. No entanto, a única diferença é que os índios é meia dúzia e nós somos 118 milhões de pessoas. Então, assim, tem que haver estranhamento. Eu não acredito que o branco, mesmo os parceiros, porque os parceiros eles são parceiros até um certo lugar, até um certo limite, porque ele é criado, ele é formado, independente da classe social que ele pertença, ele é branco. E ele está no lugar superior. O branco ele é superior ao preto, não é? Se a gente você acha que o preto ele é inferior ao branco? Não, claro que não. Isso é uma prática de racismo. Não reconhecer. Se o preto acreditar no que você está falando, se o preto acreditar no que você está falando, ele vai continuar do jeito que ele está. Eu, quando eu reconheço que eu sou inferior ao branco, não individualmente. Individualmente, nós somos todos iguais. Ah, não. Olha, calma. Individualmente, eu posso ser melhor ou posso ser pior que você. Coletivamente, nós estamos perdidos. Elange, os pretos têm movimento negro, os brancos não têm movimento nenhum. Os pretos dizem, eu tenho muito orgulho de ser negro. Nenhum branco diz que tem orgulho de ser branco, porque não precisa. Então como é que nós somos iguais? Nós não somos iguais, nós não somos vistos como iguais em lugar nenhum da sociedade. Por ninguém na sociedade, nem por nossos próprios pares. Porque nós sabemos que não somos iguais. Nós não temos os mesmos direitos e nunca tivemos os mesmos direitos. E isso faz parte de um processo. Se isso disser que está resolvido, então acabou aqui o processo. E não acabou. Ele continua. E quando os brancos se incomodam com isso, é porque eles estão começando a repensar e estão começando a refletir sobre isso, porque até pouco tempo nem se refletia. Então, o fato é, quer ajudar os pretos, reconheça que vocês estão numa vantagem fodida.
não seja contra as cotas, porque isso não é a favor, é a obrigação do Estado que tomou, que matou, que esquartejou os pretos e tomaram todos os direitos, as possibilidades de emancipação daquelas pessoas por um crime que elas cometeram. Não, nasceram pretas. não tenho Então, dúvida. então não é ajudar a gente, não. É dizer o seguinte, ó, bicho, existe aqui índios, existe aqui brancos. Aqui é uma área demarcada para essas pessoas. Portanto, precisamos lutar para que essa demarcação seja válida. E se a gente não luta por isso, não acha que está errado, bicho, aqui, e a gente acha que a gente não tem preconceito contra o índio, se eles chegaram primeiro, a terra está demarcada, e a gente acha que não tem direito a nada, ainda acha que isso é uma coisa normal, isso é maldade que a gente está tendo. Então, na verdade, quando eu digo que nós somos inferiores, é para dizer o seguinte: se se a gente se organiza em movimentos, é porque, e movimentos de direitos, é porque nós não temos. Nós não precisamos se organizar. E aí, o racismo é tão cruel, gente, é tão cruel, que os brancos pagam a conta dos pretos no Brasil, sabe como? Em todos os estados e municípios tem secretaria de combate ao racismo, os brancos não falam porra nenhuma. Até pouco tempo existia CEPI, que é Ministério de Combate ao Racismo, e o branco paga a conta e não reclama. Como é que esse mesmo branco pode ser contra a cota se ele reconhece o racismo? Então luta para acabar com o Ilhaê. O Ilhaê tem que ser todo mundo preso. Sabe por quê? Porque o Ilhaê só pode desfilar preto. Ué, se somos todos iguais, que história é essa de preto? Então prende o vovô do Ilhaê. Ah, mas se é para poder dançar e se organizar como manifestação cultural, aí pode. Poder não. Poder não. Então, negar aos pretos a cota na universidade, que é um direito que a gente tem como reparação do Estado, é a mesma coisa de acabar com a escravidão e não dar terra, não dar direito ao trabalho, à renda, aos ex-escravos. Sabe o que eles vão fazer? Vão voltar para as senzalas em troco de comida e de um lugar para dormir, porque senão eles vão morrer de fome. Então agora vai ser uma escravidão voluntária. Então, na verdade, somos inferiores sim. E se a gente tiver consciência de somos inferiores, a gente vai lutar por poder. Quando a gente tiver todo mundo em pé de igualdade, discutindo na Bolsa de Valores, fazendo parte da Firjan, da Fiesp, como grandes empregadores, escolhendo quem a gente vai empregar, beleza. É natural que um pastor evangélico que seja empresário, ele empregue mais evangélico, não empregue macumbeiro. É natural que os homens brancos identifiquem os seus funcionários que vão lidar com os seus clientes brancos. É natural que os caras que se formam na ESPN, propaganda e marketing, venham com uma cabeça não equivocada, mas venham com uma cabeça consolidada dentro do mundo que eles vivem. Então é preciso que a ESPN, se quiser mudar, que dê cota para estudantes de favelas e pretos naquela faculdade ou naqueles cursos, para que a gente tenha empresas contratando essas pessoas com um novo olhar, com uma nova cabeça. Agora, os pretos, veja, quando eu falo os brancos, que você é branco, eu falo os pretos, como eu, e aí não estou falando de mim, mas eu sou corresponsável também, são burro pra caralho. Sabe por quê? Porque nós somos 40% da economia brasileira, a gente mobiliza 1,9 trilhão, quase 2 trilhões. A gente não tinha que comprar porra nenhuma dessas empresas. A gente tinha que montar nossas redes sociais. Se a gente começa a ver somente emissoras de televisão e ouvir rádios que nos respeitam, a gente quebrava emissoras, a gente quebra empresas da noite para o dia. Ou seja, está surgindo com empresas brancas, mas não ter essa lógica de boicotar empresas é uma coisa estranha, né? Ou seja, então, na verdade, isso não é ser contra ninguém, isso não é ser radical, isso não é ser nada. Eu, particularmente, se eu fosse da comunidade de samba, eu não ia desfilar porra nenhuma, não. Ou pega toda a riqueza que o samba gera e divide com as escolas de samba, e divide com os passistas. Os passistas pagam para desfilar. Você imagina, por exemplo, se o Neymar vai pagar para jogar? Se no circo do futebol gera tanto dinheiro, esse dinheiro tem que ir para quem joga. Ou pelo menos parte dele. E se no carnaval existe tanto dinheiro, tem que ir para quem desfila. Aí, como quem desfila tem que pagar, e quem tem que pagar é da favela, eles passam a não desfilar mais, e quem vai desfilar são japoneses, são chineses, porra. E a gente acha isso legal.
Isso não é legal porra nenhuma, isso tá errado. Bom, mas neguinho, e aí tá tudo certo. A hora que a negada fala assim, ó, se continuar essa putaria, não vai ter carnaval porra nenhuma. Vamos todos os presos pra avenida e pode a porrada comer, mas não vai ter carnaval. Aí nós somos radicais. Ou seja, ou nós somos radicais, ou nós somos passivos. Se nós somos passivos, o branco tá levando o boi com chifre e tudo e tá dando gargalhada. E não tá se sentindo culpado, não. A relação que existe dos pretos e dos brancos é igual do patrão e do empregado. Aquele patrão que paga a metade do salário mínimo e o empregado não reclama. Está estabelecida uma relação de felicidade, porra. Eu não pago porra nenhuma, você não recebe porra nenhuma, tu não reclama, eu estou feliz, você também está feliz. E são os dois abraçados. Agora, a hora que os funcionários recebem, entendem que tem que fazer uma manifestação, greve a porra toda, aí eles são radicais, são truculentos. Amigo, é hora de romper, pô. É hora do falar assim, ó. Sabia, Anjo, que eu estou lançando uma rede social semana que vem? Chama-se Black e Black. Black e Black. É uma rede social de preto. Tá no ar. Só não tem para iPhone ainda, mas já está no ar hoje. Black e Black. É só baixar. Isso não é eu nem divulgo isso em lugar nenhum. Black e Black é uma rede social só para preto. Sabe o que vão dizer já já? Isso é racismo. Que não deixa a branca entrar, é isso? É óbvio. Aí eu te pergunto, por que essas mesmas pessoas que vão dizer isso não reclamam de salão afro? Salão afro é só para preto. Ah, pode, é? Legal que pode. Ué, movimento negro. As pessoas estão... Eu tenho que fazer 3 registros. Meu pessoal de orientação diz que eu não tenho que fazer comentário, mas tem 3 coisas que eu tenho que dizer. Tem que comentar. Tem que comentar porque nós estamos conversando. Não, o primeiro, o Zezé, jura que está recuperado, que ele largou as drogas, ele agora abraçou a Bíblia e não está mais viciado. Entrou a Marlova, então a gente tem que ter um vocabulário que é honesto, que está presente. Subiu a régua. E seguinte, estamos várias pessoas perguntando se está sendo gravado. Está sendo gravado. Depois as milícias vão poder ter acesso e a chapa vai ficar quente. Hernandes, eu não vi a Marlova aqui. A Marlova é branca. Judia. É difícil você ver pessoas... Não é difícil, né? Existe, mas não conheço. A Marlova, assim como o Luiz Eduardo Soares, são os brancos mais atuantes e que reconhecem de forma radical o quanto eles são. A Marlova, para mim, é um grande exemplo. Ela não quer ficar no lugar do preto, ela não quer ser preta, ela está feliz do jeito que ela é, reconhece a luta dos pretos, ela fala e permite a fala dos pretos, mas ela nunca se comporta como alguém que quer falar em nome da nossa dor. E ela nem dá para nós um microfone, ela democratiza os espaços de fala. Então, na verdade, para mim a postura é essa, é você reconhecer o quanto você tem vantagem, da mesma forma que eu tenho que reconhecer, Nanji, que todos os indicadores globais da base da pirâmide, a mulher está na base da pirâmide. Pô, como é que eu não vou reconhecer que a mulher preta é inferior a mim? Não, olha só. A única forma que eu tenho de contribuir para que isso mude é eu ler os indicadores, reconhecer isso e começar a criar vínculos para que elas nos digam como fazer. Mas eu não posso aqui falar em nome da mulher. Ó, tem um cara que fez uma música que ele fala da mulher, ele diz o seguinte, cara, eu sei que é ser mulher porque eu tenho esposa e tenho filho, e tenho mãe. Então, ser mulher, ter filho, é sentir um amor intenso, uma paixão profunda. Ele acha que é isso. E se coloca no lugar da mulher. Deixa de ser louco. Então, eu acho que é o seguinte, ela tem o lugar dela, eu tenho o meu, sou feliz com o meu lugar, sou feliz com o lugar dela. E como é que a gente vai criar uma atmosfera para que todo mundo, na verdade, seja visto da mesma forma? Vai ser difícil? Vai. Mas precisamos construir isso. Já tem gente que construiu isso há muito tempo. Então, eu acho que é o seguinte, você é um homem racista e sempre foi. Eu te conheço há muito tempo. Racista no sentido radical que eu brinquei aqui. Mas tu tem preconceito como eu também tenho. O meu preconceito vira muito mais uma depressão.
o teu preconceito vira, na verdade, uma distração. Você nem sabe que você tem, ou foda-se se você tem. Assim como eu também tenho em relação a homoafetivos. Se eu ver um homem beijando um outro homem na rua, eu me assusto. Porra, que porra é essa? Dá para poder beijar no cantinho, não? Eu ainda não resolvi isso. Quando você vai ver isso de uma forma mais real. Porque isso é um padrão social que nos foi imposto. E a gente foi absorvendo, não é fácil no outro dia você dizer, ponto, resolvi. Não é isso. Você vai entendendo, você vai, dependendo do ambiente que você está. Como é que você acha que um cara que nasce na família da Ku Klux Klan vai amar os pretos, pô? Já que a gente chutou o pau da barraca, eu me lembro que a gente conversou muito a respeito, que assim, a relação do preconceito, de novo, ela é tão perversa, que se tinha uma linha, eu acho que especialmente no funk, que trata a mulher feito objeto, feito cachorro. Você vai embora, vai dançar? Vai dar aquela dançadinha que você pediu, não? Vai falando que eu não sou surdo. Mas não tem uma linha. Acho que é do hip hop mesmo, que bota a mulher numa situação muito secundária, de objeto. O que você vai fazer, pô? O que você tá fazendo, caramba? Sumiu de novo? Tô aqui, cara. Você me ouviu? Pegar água. Tá. Mas não é só o funk, não, cara. O forró sempre fez isso, o axé sempre fez isso. É porque isso é uma forma de preconceito. Todos os tipos de música. O Lacerda fazia isso, música de amor fazia isso, trocadilho. Só que quando essas brincadeiras são feitas por pessoas de favela, isso é visto como uma coisa absurda. Mas todo tipo de música faz trocadilho, chama a perereca de não sei o quê. Não, mas assim, você vê um segmento que sofre opressão reproduzir isso em relação a gênero. Eu acho mais chocante isso. Mas quando você pega lá, quando estoura lá o axé no Brasil, quem que estourou o axé no Brasil? Era a música da rodinha. Uhum. A música da rodinha feminina. Olha a rodinha, por favor, olha a rodinha. Isso é legal pra caralho, porque tá vindo vendido e empacotado por uma elite que abraçou aquela música. Aí vai o neguinho da favela cantar uma música de funk que fala da rodinha, aí é desrespeito. Eu não tô dizendo que é o contrário, que se respeita, não. Tô dizendo que é o seguinte: quando o homem do asfalto ouve Chopin, Pavarotti, Mozart, isso é do cacete. Quando o pretinho da favela ouve funk, isso é coisa de americano. Cara, nem o carnaval é brasileiro, porra. O carnaval é brasileiro, é europeu. O que é brasileiro aqui? Nem o símbolo, nem a palmeira é brasileira. Pô, nem o Cristo Redentor é brasileiro, pô. Então, assim. Mas se vem do homem do asfalto, tem qualidade. Olha, eu me lembro de uma coisa que me marcou, e eu sempre conto isso onde eu vou. Eu fui com ele. Aí eu não estou falando com você, não, tá? Estou falando com as pessoas que estão ouvindo. Mas não vai botar o dedo na minha cara, não, né? Não. Eu fui com o Erlândio para Espanha, para Madrid. E a gente foi ganhar um prêmio do filme Falcão, Menino do Tráfico, que tinha um prêmio dado pelo rei da Espanha. Depois descobriu depois que o rei era pilantra, né? A gente ficou cheio de gás lá com o rei. O rei era o rei, sobre a história dele depois, né? Se meteu em falcatrua pra caramba. Mas enfim, o cara era o rei. E a gente falou assim, rei rainha. E conhecimento e hábito são coisas muito loucas, né? Porque o que aconteceu? Quando eu estava lá com o Erlange, o Erlange me levou não, eu fui com o Erlange para um museu que tinha nesse museu um quadro do Guernica, sei lá que porra era aquela. Eu achava importantíssimo você ver Guernica do Guernica. E você, vamos ali que eu vou te apresentar o Guernica.
Falei, meu irmão... Vai me sacanear, porra. Não vou te sacanear, não. É só para poder... eu conto sempre isso. E eu cheguei lá. Era um quadro do Guernica. Guernica era o nome do quadro ou o nome da pessoa? É o nome da cidade, Guernica, que foi bombardeada. É um quadro histórico, porque foi uma cidade que foi arrasada por bombardeio e, assim, é considerado o maior exemplo do drama da guerra. Ok. Você cheio dessas referências aí, tu atribuía valor àquilo. Eu não sabia nada dessa história aí. Eu fui ver o quadro do Guernica e o máximo que eu conhecia é o tal do Guernica, da Guernica. Aí... Arnica. Vai eu pra lá. Chega lá um quadro de um cavalo todo deformado de cabeça para baixo. Porra, aí o Erlange ficou 6 horas vendo aquela porra. 6 horas em pé, vendo a porra do quadro. Ele e a mulher dele. Eu olhava pro Erlange, eu ia lá fora, tomava uma água, isso na Espanha, em Madrid. Eu ia lá fora, olhava, porra, não voltava, Mas, olha, alguém tá colocando. Guernica é favela. É tudo uma bem, massacre. tudo bem, mas eu tava bom, mas eu não sabia. E aí, o Hernandes olhava pro quadro assim, ele olhava o quadro de cabeça para baixo, olhava de longe, olhava de perto, abriu o olho, 6 horas olhando pra porra daquele cavalo. Meu irmão, falei, meu irmão, com 3 minutos eu já tinha visto tudo. Porra, olhei o quadro, cavalo maneiro. Então, o que fica para mim aqui, na verdade, Hernandes? Então, só um detalhe. Para mim, o que mais marca naquele quadro não é o cavalo. É uma mãe com uma criança morta nos braços, que eu acho... Eu nem sabia que tinha uma... Eu nem vi isso aí. Você ficou... Sabe por que você ficou no cavalo? Que a gente ia nos restaurantes, a comida típica era paeja, né? Aí falava, paeja aí. Eu tinha que explicar para os espanhóis que o cara só comia bife a cavalo. E aí o cara, como é que o cara vai explicar como é que é bife a cavalo para espanhol? Mas o fato é que a importância que é de você valorizar aquilo que você conhece. Aí você precisa ter informação, precisa conhecer. Portanto, eu sou muito a favor de que a música clássica, erudita, seja apresentada também nas escolas. Mas sem deixar de reconhecer a música daquele território. Então, acho que a prefeitura ela pode te apresentar Vivaldi, Ernica, a porra toda, mas não criminalizar o tipo de arte que se faz nesse ambiente. Porque, no fundo, porque senão você simplesmente valoriza o que vem de fora e o que é grafite, você manda prender os grafiteiros porque eles são bandidos. Então acho que essa dimensão da compreensão das mais diversas culturas, o fato é que nem todo mundo vai entender de tudo, nem todo mundo vai poder ler todos os livros, nem todo mundo vai poder perceber absolutamente tudo que existe. Porém, todo mundo pode ter algum tipo de conhecimento, já que não vai viver a ponto de conhecer todos os conhecimentos, até porque todos os dias, na verdade, muitas coisas surgem e aparecem, e você, na verdade, respeite a cultura do outro. Então, eu acho que você, como homem branco, que você seja muito feliz como homem branco, eu, como homem preto, eu continuo um homem muito feliz como homem preto e realizado, e, no fundo, eu quero que você se dane, porque você é milionário e eu não sou. Milionário, cara, salariado a vida toda. Você que é empresário, está ganhando o prêmio de empresário do ano. Olha só, para encerrar, porque a gente quer ficar horas, e daqui a pouco você vai meter o dedo na minha cara e eu não vou poder segurar. O cara fala sempre assim, metendo o dedo na cara dos outros. Aliás, só mais 2 coisas para poder encerrar aqui. Eu sou entrevistador, nesse ponto eu tenho o direito de fazer a última pergunta. Então fala aí que você vai falar que eu vou em seguida. Quando a gente saiu do local lá do quadro, a gente ia passando, eu, você e a tua mulher, e vinha um negão de lá pra cá. E o cara me cumprimentou. E você perguntou, porra, cara, que bacana isso. Os pretos se cumprimentam mesmo sem se conhecer. Então, isso foi uma coisa também foi muito legal, porque é o seguinte, os pretos são pretos e se reconhecem, se identificam e se cumprimentam em qualquer parte do mundo, independentemente de qual idioma eles falam. Qual é o grande mistério dessa viagem? O Bill, cara. O Bill, lembra disso? O Bill sumiu. O MD Bill sumiu. Ninguém até hoje sabe onde é que ele foi. O cara não conhecia Madrid, não conhecia Espanha. A gente fazia a programação, o cara sumiu, só apareceu na hora do prêmio, depois sumiu. É uma história que merece uma apuração paralela para descobrir. Eu nunca perguntei para ele, não. Olha só, nem você não sabe o que ele fez?
Mas o Bill é assim, o Bill é igual uma estrela. Ele some, aí depois aparece. Aí Eu fiquei depois some, pensando, o cara aí não depois fala aparece. espanhol, tá em Madrid, quem que ele conhece? Que o cara tá fazendo? Ele sumiu, lembra? A gente chegou, foi pro hotel, sumiu, aí foi, tava lá, não vai aparecer no prêmio para receber o prêmio e tal, sumiu de novo, só nos encontramos no aeroporto. Olha só, pra gente encerrar, tá ótimo, tá com mais audiência, estamos bombando aí, dentro dos meus humildes limites. Martin Luther King tinha a famosa, né, I have a dream. Eu tenho um sonho. Qual é o teu sonho? Meu sonho é conseguir democratizar parte de tudo que eu conquistei com os meus pares, porque o meu projeto individual, ele sempre foi coletivo. Depois dessa, só posso te agradecer e dizer que foi bom ter caído e esgotado, porque aprendi mais uma lição. Mas se bem que eu acho que a relação sempre é de troca, espero que alguma das coisas da nossa convivência também tenham servido para o seu pensamento. E vamos nos encontrar. Para quem não sabe, eu passei um período em Portugal, Lisboa, voltei, saudade da minha gente. Você estava na lista das pessoas que eu queria encontrar, provavelmente num restaurante para a gente comer bife a cavalo, que é o que você pede sempre. Valeu, Celso. Show de bola. Um grande abraço para Agradeço. todos e vou encerrar. Tá. Quer falar mais alguma coisa? Não, porra, me despedir de você mesmo e dizer que eu não sou de fazer live, eu não curto fazer live, até porque eu nem sou muito de falar em público. Pô, mas foi bem pra caramba. Mas falar com você é sempre um prazer, sempre foi. Nós somos amigos de muitos anos, eu tenho muito orgulho de você e você não permitiu falar das coisas que você fez, mas eu sempre te disse, sempre digo para o Zezé que está aqui ainda, não sei se está ainda, que a CUFA, Não, acho que ele que foi a, pra droga. que a CUFA Ele não foi... te deve, a CUFA não te deve nada. Porque tudo que você fez foi de coração, uma parte era profissional, mas nos momentos mais tensos das nossas vidas, os mais dramáticos das nossas vidas, tanto pessoal, minha e do Bill, e da instituição, você estava lá do nosso lado, comprando nosso barulho, seja na empresa que você trabalhava, ou seja na rua, seja com conselho, seja nos mais diversos estresses. Então a gente não te deve nada, exceto reconhecimento. E reconhecer aqueles parceiros que sempre foram parceiros, sobretudo quando a gente era chamado de bandidos, que hoje é mole, hoje a CUFA é. Eu vou ter que contar. Como é que foi o nosso primeiro encontro, você lembra? Nosso primeiro encontro era o MVB querendo matar o William Vac na Globo. Não, é o seguinte, eu estava lá, eu era diretor de antes da comunicação, diretor de jornalismo, aí entra a secretária assustada e falou, tem dois negros lá fora querendo conversar com você, não estava na agenda e tal. A Eu gente, falei, já tinha, a gente queria te matar, não é não, cara, conversar. mas aconteceu A gente ia te exatamente isso. matar. Eu recebia todo mundo, recebia todo mundo. Eu falei, deixa entrar. Aí entra o armário MDB, você não é muito assustador, não, mas tava com uma cara braba pra cacete. Dando, a matéria do William Vac, esculhambando o rap e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, vamos me cobrir de porrada. Eu falei, por favor, antes de mais nada, boa tarde e queiram sentar. Puta, quando os dois sentaram, me deu um alívio. Eu falei, pô, não vou ser massacrado. E aí, como diz o filme Casablanca, surgiu uma grande amizade. Aprendi logo ali, porque tinha sido um vacilo mesmo, a matéria que tinha feito antes. Não só pela matéria em si, que eu me lembro que eu falei para vocês. Ele tem até o direito de expressão, o William Vac, falar o que ele quiser, mas faltou na matéria ouvir o outro lado, que era fundamental. E era um rap, assim, enfim, eu acho que foi bacana que a gente Não, começou. na verdade, a gente tinha feito na Cidade de Deus O o Zezé tá com lançamento, ciúmes. o O Zezé tá com lançamento, ciúmes. o lançamento do documento do videoclipe Soldado do Morro. E Isso. aí o cara foi lá e gravou, e isso virou um inferno na nossa vida. Graças a Deus a gente conseguiu reverter. E hoje a gente está Não, aí vivo. vocês foram acusados de apologia ao crime, né? É. Aí eu entendo claramente. Se fosse um filme feito por branco, era uma avaliação sociológica e tal. Vocês tiveram que
Vocês mentiram, né? Disseram que as armas eram de mentira, né? Nós não admitimos, não. Eu assumi, o Arthur Lavigne disse, ó, vocês podem dizer que a arma é de mentira. Eu falei assim, negativo, a arma era de verdade, a gente vai até o final. O fato